cumprimentar a direção da FENPROF, todos os presentes, e o Sr. Diretor aqui do Liceu Camões, dizer-vos que é um imenso prazer fazer este estudo e creio que isso vai ficar claro ao longo de algumas explicações que nós vamos dar aqui. Eu queria desde mais apresentar-vos a equipa. Eu sou historiadora do trabalho e sou professora aqui, investigadora na Universidade Nova de Lisboa. Vai estar connosco o professor Roberto Barros, que está aqui presente, todos os investigadores são doutorados e são de diversas áreas. O professor Roberto Barros é professor de Teoria Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Luísa, também é investigadora aqui, professora no Rio, é socióloga e antropóloga. O professor Henrique Silveira é matemático do Instituto Superior Técnico. E o professor João Ariosa, que é o responsável de Higiene e Segurança do Metro e também investigador do Politécnico de Setúbal e também do Centro de Sociologia da Universidade Nova. Então, apesar de certamente eu como coordenadora aparecerei mais a explicar a essência deste estudo, eu gostaria de dizer, um trabalho em equipa e um trabalho multidisciplinar, não seria possível fazê-lo de outra forma. Nós, quando falamos de burnout, falamos de queimar. A tradução à letra é queimar até às pontas, queimar. E o burnout tornou-se... Ninguém falava em burnout, as pessoas quanto muito falavam em esgotamento, mas o burnout foi conceptualizado e classificado e tornou-se uma questão central, sobretudo a partir da década de 70 e nos últimos 10 anos ela tornou-se uma categoria central nas profissões, essencialmente e no início relacionada com os serviços, portanto médicos, professores, enfermeiros, e foram como tal para aí dirigidos no início. Porquê desde a década de 70? Porque, quanto a nós, embora não se possa para já, enquanto não tivermos estudos comparativos internacionais, fazer essa assunção de causa e efeito, pelo menos a correlação nós temos, ou seja, as políticas neoliberais de intensificação do trabalho são concomitantes com o aparecimento das queixas de exaustão da força de trabalho. Em Portugal, particularmente no Observatório para as Condições de Vida, onde há muitas pessoas a trabalhar ali na Nova estas questões em diversos setores, nós neste momento ainda não temos um estudo à escala nacional, mas aquilo que nos aparece recorrentemente nos locais de trabalho, e ou aparece primeiro, ou aparece concomitante com outras queixas, como a questão dos baixos salários, é a exaustão. As pessoas sentem-se esgotadas. Ora, o burnout é um estudo, é uma autorrepresentação. Vocês, quando olharem para as perguntas, vão perceber que o burnout é, acima de tudo, as perguntas para se chegar à ideia de burnout ou de desgaste ou de... E o nosso estudo, por isso ele é muito mais longo, ele não é apenas o estudo de burnout, há um estudo de burnout até patenteado e classificado como tal, num sistema internacional, e nós fomos mais longe do que isso, não é? Nós colocámos aqui, além das questões essenciais e elementares, juntámos uma grande contribuição de vários colegas ao longo destas décadas, da Espanha, de Copenhaga, de outros países, do Brasil, e também as do próprio sindicato, e agradecemos-las desde já. Isso remete ao método científico, ou seja, nós temos diretrizes metodológicas e teóricas que são essenciais, mas qualquer método científico correto tem que dar resposta às questões concretas que envolvem hoje quem diretamente está no local de trabalho. E, portanto, foi com imenso gosto que nós recebemos estas sugestões da FENPROF, que a nosso ver melhoraram e ampliaram o estudo, e provavelmente vai acontecer com o nosso estudo o que aconteceu com os estudos anteriores, ou seja, também elas vão incorporar no futuro as questões que foram agora acrescentadas por vós noutros estudos, noutros países, porque é assim que felizmente funciona a ciência. Tudo isto tem a ver com a subjetividade capturada. É assim um palavrão muito grande, mas é um palavrão muito importante, não é? Ou seja, o que nós medimos aqui é a desafetivação no local de trabalho. São as pessoas que estão lá, mas não estão como deviam estar. O trabalho
Desde os gregos que há uma grande polémica em torno do trabalho, e normalmente quando se fala da palavra trabalho fala-se de tripalium, ou seja, de tortura. E contra isso, o genro do Karl Marx até fez um famoso livro chamado O Direito à Preguiça, que se inseria numa visão histórica do trabalho em que o trabalho estaria sempre associado a algo penoso, não é? Essa não era a posição do Karl Marx, ele aliás até se lamentou que as filhas estivessem casadas ambas com genros anarquistas, porque a posição era que o trabalho pode ser profundamente criador, agregador e trazer-nos felicidade. Essa é também a nossa posição à cabeça, ou seja, nós acreditamos que em boas condições laborais o trabalho é profundamente reconfortante. Ele é, aliás, essencial à nossa inserção na sociedade. A nossa inserção social é aquilo que nos humaniza, quer como espécie, como género, como género e como indivíduos. E, portanto, trabalhar em más condições laborais reverte-se aquilo que é um fator criador, um fator agregador, um fator de desenvolvimento científico, num processo que é torturante. E hoje isso está disseminado nos locais de trabalho, não particularmente nos professores, porque nós vamos aqui estudá-lo, mas noutros locais, as queixas de assédio moral, embora hoje só se fale do assédio sexual, esquece que o assédio sexual, em grande medida, ele tem lugar onde? Nos locais de trabalho. Portanto, o assédio sexual é uma parte do assédio moral e isso remete à hierarquia das relações de trabalho, remete a algo tremendo que aconteceu neste país, felizmente muito tarde, porque a nossa revolução também, e aí já infelizmente foi tardia, que é o fim da gestão democrática nas escolas e nos locais de trabalho, porque o que acontece com a ausência de gestão democrática é que começam-se a inserir processos de vigilância permanente que vão retirando a autonomia às pessoas. Nós somos ali também partidários de que hoje em dia se fala muito em sociedades pós-fordistas, porque o mundo industrial teria desaparecido, etc. Temos, aliás, sido partidários da tese oposta. O fordismo estendeu-se e hoje uma escola e um hospital funcionam como uma fábrica e há um processo de proletarização de amplos setores das chamadas profissões intelectuais ou antigas profissões liberais. Felizmente, provavelmente até pelo seu papel na sociedade, foram estas profissões as primeiras a exigir estudos que remetem ao seu desgaste e à sua condição psicológica. Por isso, muitas vezes, fala até da síndrome de burnout associada aos médicos e professores. A verdade é que é nos médicos e professores que há mais estudos de síndrome de burnout. Isso não quer dizer que nos outros casos não haja situações semelhantes. Não se pode, do ponto de vista conceptual, exatamente falar de burnout, porque este foi direcionado para os serviços, para a relação com o público, etc. Mas nada nos diz que numa linha de montagem fabril ou num centro comercial, etc., não se passam os mesmos problemas. A verdade é que nós temos mais estudos a nível internacional feito no campo destas profissões. Também há outra questão que não é secundária aqui e que nós no fim saberemos, que tem a ver com a relação destas categorias com o seu objeto de trabalho. O seu objeto de trabalho é o outro, portanto é um ser humano, no caso um aluno a educar, ou no caso do médico um doente a tratar. E portanto é diferente essa relação, é uma relação que mais facilmente se torna numa relação que leva ao adoecimento, se for uma relação fora de relações laborais decentes, do que uma relação com a montagem de uma peça de automóvel, ou o que não quer dizer que esses setores também não tenham, não é? Mas é mais brutal a ideia de não poder educar bem uma criança, porque as nossas condições laborais estão erradas, a estrutura da escola está errada, a gestão está errada, tudo isso leva a um processo de desafetivação. O Dejour, que é um psicólogo, é o mais famoso médico psicólogo desta área, que vocês conhecem porque ele conseguiu provar os suicídios da France Telecom como sendo causados pelos métodos de gestão da France Telecom, embora os suicídios tivessem lugar em casa.
e, portanto, havia toda uma polémica jurídica, como a maioria dos suicídios tiveram lugar em casa e não no local de trabalho, eles não podiam ser abocados aos métodos de gestão da France Telecom, e o Dejour, no seu laboratório, que envolve também dezenas de pesquisadores, conseguiu provar essa relação e ele desenvolveu uma tese muito interessante, que é as pessoas, para não enlouquecerem no local de trabalho, desapaixonam-se do local de trabalho. No fundo, assim, sintetizando. E, portanto, o aluno problemático, que tem os pais divorciados, que tem problemas, que não conseguiu ler, que acumulou problemas em raciocínio abstrato, que não se podem resolver naquele ano, etc. Portanto, quando o professor se vê confrontado com, se eu trabalhasse 24 horas por dia, dedicado àquele aluno, não ia conseguir sozinho resolver um problema que está a montante dele e que é estrutural, a tendência é para esse professor se desvincular afetivamente do aluno. E isso não é maldade do professor nem do médico. Quando o médico não pode fazer determinados exames ou usar determinados medicamentos para curar o paciente, tem exatamente a mesma, psicologicamente a mesma reação. Isso é uma salvação de si próprio, daquilo que o Dejour designa como loucura, não é? Portanto, as pessoas entrariam numa contradição tal e numa brutalidade tal, se emocionassem permanentemente com os problemas que têm à frente, que poriam em causa a sua própria vida, ela estaria em risco. Isto para dizer que nós vivemos num país onde os professores exaustos, cansados, com condições de trabalho péssimas, ainda têm que chegar ao fim do dia e ver no telejornal que eles é que são os responsáveis pelo atraso da nação. E isto remete para outra questão que também está relacionada com o estudo que nós vamos fazer, que tem a ver com o reconhecimento público. Ou, neste caso, com a ausência de reconhecimento público, ou porque o trabalho, para ser um trabalho criador, agregador, que permite o desenvolvimento, ele tem que ser um trabalho que é reconhecido pelos nossos pais. Nós não trabalhamos para nós próprios. Ninguém trabalha para nós próprios. Nós, aliás, somos uma espécie gregária. Nós não fazemos nada para nós próprios, embora a sociedade individualista, sociedade capitalista, esteja convencida do contrário. Se eu estivesse aqui sozinha, não fazia nada. Primeiro, não sobrevivia, como é óbvio. Segundo, não fazia nada. Nós queremos que o nosso trabalho seja reconhecido pelos outros. Isto é absolutamente fundamental para a estabilidade psicológica e o bem-estar. E normalmente o nosso trabalho não é reconhecido pelos outros porque está em permanente competição. Aliás, a questão da avaliação de desempenho é aqui uma questão absolutamente central em todo o universo público e fora dele também, porque a avaliação de desempenho é um chamado permanente à competição e não à cooperação, não é? Isso, portanto, também é um chamado permanente à agressividade e nós não vamos entrar por aqui porque isto seria necessário uma equipa médica e outro tipo de estudos mais amplos que os governos tinham a obrigação de fazer. Mas já houve estudos na Inglaterra que mediram, por exemplo, os níveis hormonais em quem tem trabalhos onde pode cooperar e em quem tem trabalhos onde a sua função é destruir o vizinho do lado. Quer dizer, isto são coisas que remetem ao adoecimento permanente. E nós, quando abrimos a televisão, ouvimos dizer que o açúcar faz mal, não se pode fumar, mas ninguém sabe hoje o que é pior do ponto de vista da longevidade. Se é trabalhar em permanente agressão ou num estado defensivo, que eu diria que a maioria das pessoas está num estado defensivo, e de quando em quando num estado agressivo, não é? Ofensivo. O que é que fará pior do ponto de vista da saúde, uma vez que nós fomos selecionados como espécie para ter um medo curto e rápido, fugir de animais selvagens, por exemplo, não fomos selecionados como espécie para estar em permanentes altos níveis de cortisol, que tem a ver com a competição que hoje em dia graça nos locais de trabalho. O que é que isto significa do ponto de vista da saúde? E Portugal tem uma das esperanças médias de vida com saúde mais baixas de toda a Europa. A nossa esperança média de vida é idêntica à da Dinamarca, menos 2 anos, mas com saúde é menos 15 anos. Portanto, os portugueses, quando se reformam ou antes de se reformar, estão doentes. E isso também é uma questão que provavelmente este estudo vai nos deixar algumas indicações sobre isso.
Queria-vos também dizer que quando estes estudos foram pensados no seu início, eles foram pensados como um alerta, ou seja, nós vamos aqui estudar o estado das pessoas para evitar que elas adoeçam. E nos últimos anos, os resultados destes estudos não são um alerta, são uma certeza, as pessoas estão doentes. Ou seja, nós quando fazemos os estudos, as pessoas já estão doentes. Eles não são um alerta, eles não são um preventivo. Não sei se esse vai ser o padrão aqui, mas é isso que se passa nos últimos anos. Ele já não é um alerta, ele é apenas uma triste radiografia da realidade da força de trabalho. Porquê que isto é tão grave? Eu não vou aqui dizer, até porque eu trabalho com imensos setores, com médicos, operários industriais, estivadores aqui do Porto de Lisboa, coordenámos há pouco tempo um estudo para eles, só do ponto de vista das doenças físicas. Eu não vou aqui dizer que do ponto de vista individual e subjetivo é pior num setor ou noutro. Agora, como sociedade, nós temos a obrigação de refletir o que é que significa uma categoria de operários industriais, por exemplo, num setor determinado com problemas, e o que é que significam 130 mil professores, por duas razões. E como eu digo, eu não estou aqui a equacionar que, do ponto de vista da sociedade, nós precisamos de todas as pessoas e todas as pessoas devem estar protegidas e bem. Portanto, isso não tem... O problema é a consequência imediata disto. Quando nós falamos de professores, nós falamos do futuro. Porque os professores são quem forma a força de trabalho. Aliás, aquela velha pergunta que se faz tanto nos debates televisivos, mas porquê é que a educação... Porquê é que quando se fala da educação se fala dos problemas dos professores? Porque isso é óbvio, porque a educação, não existe a educação se não se resolvem os problemas dos professores. Porque são os professores que produzem a educação. Isto é a resposta parece-nos absolutamente óbvia. Portanto, nós quando falamos de um problema de uma categoria desta, nós não estamos só a falar de 130 mil pessoas que estão em risco ou já mal, nós estamos a falar de toda a formação da força, nós estamos a falar do futuro, nós estamos a falar do país que nós queremos. Portanto, o problema é um problema cujas consequências individuais não são mais graves, volto a dizer, mas as consequências sociais imediatas, ou seja, têm um efeito de escala absolutamente gigantesco. Daí esta importância. Eu queria, até para dar tempo, não sei se querem fazer questões, dizer uma coisa que a nós nos deixa imensamente felizes. Alguns destes estudos a nível internacional foram financiados por governos ou por instâncias universitárias muito bem financiadas. Vocês terem uma ideia, estudos que eu já coordenei para a FCT e outros colegas têm um financiamento na ordem dos 100, 100 e tal mil euros. E este estudo não tem esse financiamento por duas razões. A primeira é que esta equipa de investigadores resolveu dedicar-se de uma forma de corpo e alma a esta questão, porque nós achamos que ela é uma questão vital para toda a sociedade. A segunda é que isto só é possível porque o sindicato dá a sua força de trabalho. Ou seja, são vocês próprios que vão recolher os inquéritos e depois, em grande medida, inseri-los. Ou seja, a nós cabe-nos, diria eu, a parte mais fácil e como é o nosso trabalho que adoramos fazer, que é o tratamento e a análise de dados. E porquê é que eu digo isto aqui com imenso orgulho? Primeiro, por ter orgulho das pessoas da nossa equipa que o fazem assim. Segundo, porque também tenho muito orgulho como portuguesa de ver um sindicato abraçar isto desta forma. Não é estranho noutros países que o façam. A Alemanha, por exemplo, os seus sindicatos têm estruturas de investigação próprias que financiam bolsas de doutoramento. Portanto, eu acho corretíssimo que não haja um monopólio de investigação, quer dizer, as empresas privadas em Portugal estão a financiar a investigação. Estudos do Serviço Nacional de Saúde a defender a sua privatização receberam dezenas de milhares de euros de instituições privadas. E nós, quem defende uma sociedade igual e, por isso, livre, tem que assumir também que estas questões não pode ser só o lado empresarial ou estatal a financiar este tipo de trabalho. Hoje em dia a sociedade demanda, exige respostas científicas às questões, ainda bem, isso é parte da nossa evolução como sociedade, mas ao mesmo tempo
tem que haver estruturas que o possam fazer. Isso só é possível fazer porque existe um sindicato. Cada um de vocês individualmente não podia garantir isso e podem o fazer porque têm uma estrutura sindical, ou seja, uma estrutura coletiva. Se nós conseguimos chegar a bom porto na recolha de todos estes inquéritos, e eu faço este apelo, nós vamos ter um dos maiores estudos de burnout feitos a nível mundial. Não há amostras desta natureza em muitos lugares nos últimos 40 anos. E, portanto, este trabalho não vai ter só um impacto gigantesco a nível nacional, ele vai ter também um impacto gigantesco a nível internacional. Ele vai nos dar, do ponto de vista das respostas científicas e da comparação científica, nós temos aqui uma amostra absolutamente extraordinária. E, portanto, o meu último apelo é que os professores se empenhem, e espero também escrevê-lo, um dia destes farei eu própria esse apelo, em termos públicos, nas minhas páginas pessoais, etc., que os professores se empenhem a tirar meia hora para isto, porque não é só a meia hora sobre a vossa vida, é o impacto que isto pode ter, inclusive noutras categorias. E é um impacto muito importante. Portugal já está a enfrentar, como a Europa, a Comissão Europeia acabou de criar um gabinete só para lidar com a escassez da força de trabalho. Escassez de força de trabalho qualificada e semi-qualificada a nível europeu. Como nós sabemos, não pode não existir escassez de força de trabalho quando os locais de trabalho tornaram-se o lugar não onde as pessoas querem ir, mas onde as pessoas querem fugir. E, portanto, isso é um problema central, é um problema do continente como um todo, é um problema de Portugal como um todo, é um problema dos professores. Portanto, o vosso empenho é um empenho militante, é um empenho dedicado e é também o nosso, do ponto de vista da dedicação. Espero que leve, de facto, à recolha destes inquéritos. Eu termino porque estava a olhar aqui, nós estamos no Liceu Camões. Camões, eu penso que é na cena do ódio que se diz este país que enche a boca de poetas, mas onde Camões morreu de fome, não é? Morreu com o seu pajem, o seu criado, que pedia esmola por ele para comer. E nós estamos em risco de ter um país muito semelhante. Eu estive há poucos dias no norte do país, onde os empresários estão a lidar com uma enorme escassez de força de trabalho. Essa escassez de força de trabalho era previsível. Aqui há 5 anos eu publiquei um livro com mais 30 investigadores, entre eles o Eugênio Rosa e outros, e das primeiras frases do livro é: quando havia 25% de desemprego real, 17% oficial, vai haver escassez de força de trabalho. Nós não trabalhamos na área da astrologia, portanto, o que nós vimos é porque nós temos instrumentos científicos suficientes para o prever. Não é uma coisa extraordinária o que nós vimos. Isto vai ficar muito pior. Quando estes professores mais velhos, com mais formação, com mais treino adquirido ao longo, saírem, o que é que vai acontecer às escolas? Os que já saíram e emigraram vão voltar? Não sei se vão voltar. O que é que vai acontecer a um país que achou que podia literalmente queimar as pessoas? É disto que nós estamos a tratar. E o que vai acontecer, já aconteceu em parte este verão. Pela primeira vez, não houve só uma queima, e eu vou dar este exemplo duríssimo e termino. Não houve só uma queima do ponto de vista da desafetivação no trabalho. O país ardeu 2 vezes. E ardeu 2 vezes, não só pelas razões estruturais que todos nós conhecemos, que remetem à divisão da propriedade, ao eucaliptal, etc., mas também porque o relatório hoje digo, não havia médicos suficientes, não havia pessoas suficientes no INEM, não havia pessoas na GNR suficientes, não havia bombeiros suficientes, nada era suficiente, nem foi suficiente em Pedrógão e em 15 de outubro. E o que é que essas pessoas todas têm em comum? Estado social. Funções sociais do Estado.
Agora imaginem, nós não vamos assistir na educação a uma situação de 100 mortos em 2 fogos onde os serviços sociais do Estado não conseguiram acudir. Mas podemos assistir na educação, rapidamente, a um enorme retrocesso cultural e civilizacional, que aliás aconteceu noutros países como no Brasil, e foi repentino. E foi repentino. Hoje, o Brasil tem uma das maiores taxas de iliteracia do mundo e não era assim nos anos 50 e nos anos 60. Foi repentino e foi tudo. A primeira causa foi a falta de condições de trabalho dos professores. Se há problemas de formação nos professores, formação eu não digo formação oficial, formação real. Se há problemas de aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, todos os problemas devem ser assumidos, mas eles têm que ser assumidos e tratados com uma condição primeira, que é: os professores não são os primeiros responsáveis por esta situação e as suas condições de trabalho têm que ser melhoradas. Não é abrir o telejornal e dizer que eles são a causa disto, porque isto é só, tapar o sol com a peneira, é não enfrentar os problemas que o país tem estruturais e virar as costas e agredir aqueles que podem ajudar a salvar a situação. É isso que se faz quando se culpabiliza os professores pelo mau estado da formação do país como um todo. Então, que sejamos o país onde os poetas não morrem de fome, pelo contrário, são amplamente acarinhados, e que sejamos o país que saiba abraçar os professores e cuidar deles como condição sine qua non para nós termos um ensino de qualidade e formar seres humanos para o mundo, que também é o mundo do trabalho, mas não é só o mercado de trabalho. O mundo do trabalho é muito mais do que um mercado e a vida não é, felizmente, um mercado. Obrigada pela vossa atenção.